Bom, nós paramos no último vídeo nesse slide, né? E eu referencio isso aqui para que não esqueçamos desta configuraçãozinha criada aqui por nós, né? Para vocês verem agora como vamos aplicar a outras figuras que constam nos nossos livros de referência. Então isso tem lá no nosso livro do PNA, na parte de propulsão, da página 137, né? Eu já vou falar sobre esse texto, mas mostra esse gráficozinho aqui. Então esse gráfico pretende mostrar o seguinte: basicamente como o outro, nós temos aqui uma pá do hélice representativa. E naturalmente o ângulo que ela faz aqui com a horizontal é o ângulo do passo, tá? Então isso daqui, naquela hora que a gente botou a pá do hélice assim e o ângulo para cá, chamou do ângulo da vertical, se nós pegarmos essa pá e considerarmos esse ângulo aqui como ângulo do passo, tanto faz, porque o passo é fixo, né? Então aqui nesse gráfico, para facilidade de representação, eles colocaram esse ângulo do passo com relação à horizontal. Ok. O que representa aqui, então, essa ordenada aqui embaixo? Essa aqui é a velocidade de rotação, ou seja, o rotational velocity, ou seja, o vetor representativo da velocidade do eixo, né? Quantas rotações você dá no eixo. Naturalmente, aqui nós temos o PN, que seria o passo completo, vezes o número de rotações, aquele passo teórico. E como a gente disse que na fórmula o PN é igual ao avanço mais o slip, então isso fica bem representado aqui nessa vertical, né? O interessante aqui é que a gente que estranhou no início, quando analisou, que passo é uma distância, e slip é uma distância. E ele aqui bota velocidade de avanço. Então ele está somando velocidade com distância para chegar a uma distância, mas é por isso que vem esse parágrafo em cima. Porque se o eixo aí, né, tiver girando a n revoluções, essas n revoluções aqui que geraram essa velocidade de rotação, tá? Em unit time, ou seja, no tempo único, né, em 1 minuto, 1 segundo, o que quer que seja, então nesse caso a velocidade de avanço fica sendo igual ao avanço, né? Porque o avanço, que é x, é igual a v, que é a velocidade de avanço, vezes o tempo. Mas se o tempo é 1, a velocidade é igual ao avanço. Por isso que ele pôde colocar nesse gráfico aqui e misturar velocidade e distância. Vamos dar uma apagada geral aqui. Então, voltando, então, entendendo. Então, isso daqui de baixo é a velocidade rotacional. Até o ponto S aqui, ó, é o avanço. O restante é o slip. E aqui, ó, a velocidade da água relativa à lâmina, né? E se nós percebermos que aqui, essa reta aqui em cima, eu estou botando em azul aqui, a reta AM, né, Alpha Mike, é o eixo da minha superfície, e se essa aqui, Alpha Sierra, eu vou botar nessa corzinha amarela, esse Alpha Sierra é a direção do fluxo, naturalmente o que me sobra aqui é o ângulo entre o fluxo e a direção do eixo, que vem a ser o ângulo de ataque. Então, se a gente pegar aquele desenhozinho antes de mostrar, eu vou dar uma volta aqui rapidinho no slide anterior, pegar esse aqui, a gente vai ver que está muito parecido com o outro, só que está deitado, né? Está de uma forma diferente de apresentação. Então, essa representação aqui basicamente é a mesma. Isso é apresentado no PNA porque ele usa na vertical a parte de distâncias, né? Já no Naval Ship Handling, ele já apresenta um pouquinho diferente, ele apresenta o mesmo gráfico, só que colocado em termos de velocidades. Então ele usa a mesma velocidade rotacional, só que ele tira o slip aqui e bota a velocidade da esteira com a velocidade de avanço do navio para chegar à velocidade total do navio, na velocidade de avanço relativa ao propulsor. Então, os dois têm mais ou menos a mesma conotação, só que um enfoque um pouquinho diferente. E no Naval Ship Handling, depois a gente vai citar também, ele mostra aqui em relação ao thrust, que é o impulso, e ao torque, tá? Então, a gente vai ver as várias configurações, como essas coisas se influenciam umas nas outras. Mas, basicamente,
tanto um gráfico quanto o outro está representando mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente olhar para esse gráfico lá no PNA, lembrando daquele desenhozinho que a gente fez aqui de outra forma, né, a gente vai verificar que é exatamente o que ocorre. Aqui, se a gente aumentar a rotação, a gente vai aumentar esse vetor, né? A velocidade de avanço, que é essa daqui, a princípio não aumenta, né? Se eu aumentar a velocidade e assim por diante. Eu vou mostrar isso com mais calma em outros slides. Então, ó, aqui como eu botei, ó, sob o olhar da distância, esse do PNA, mostra que a distância é o avanço mais o slip. Já o Naval Ship Render mostra sob o olhar da velocidade, que a velocidade do navio, em relação ao fundo, é a velocidade de avanço produzida pela rotação, né? Essa mesma velocidade de avanço aqui, mais o wake, que é a esteira, que depois nós vamos falar sobre essa esteira, porque se a gente pensar em esteira, que é uma força que vem, uma corrente que vem na popa do navio, ajudando o navio a dar mais velocidade ao navio, então quando a gente fez aquele gráfico que tem a velocidade, aqui vou botar até em preto, né? A nossa pá do hélice aqui, a velocidade do fluxo em torno do giro, né? Essa velocidade em relação à velocidade de avanço, mas se nós tivéssemos a velocidade de esteira, aí nós tínhamos que somar ou subtrair, dependendo se a velocidade de esteira é positiva ou negativa, né? Para poder ver, então, qual seria que o ângulo de ataque era esse, se o ângulo de ataque, então, por causa da velocidade de esteira, se ia ser maior ou se ia ser menor. Isso tudo a velocidade de esteira, nós vamos falar mais tarde, a influência dela nesse cenário todo. Então agora vamos ver no caso que a gente fez, o de reduzindo as rotações. Nós temos a velocidade de rotação aqui, especificada, chegamos num ponto estabilizado daquela velocidade que nós tínhamos um ângulo de ataque definido. Aquele ângulo de ataque me dava uma velocidade de avanço, ou seja, um avanço e um slip também fixos aí. Ok. Estava tudo equilibrado até na hora que eu reduzi as rotações. Então eu vou trazer esse vetor um pouquinho mais para ré, né, porque eu vou reduzir a quantidade de rotações. Então passei para esse no outro nível. Então lá em cima eu botei aqui, ó. Primeiro passo que a gente fez, reduzem-se as rotações. Imediatamente a gente sabe que o avanço não se altera, né? A velocidade de avanço aí não se altera, continua nesse mesmo valor. Então aquele ponto S ali veio para uma nova posição, tá? Então já que o ponto S veio para a nova posição, o ângulo de ataque aqui, que você reduziu a rotação, o ângulo de ataque que é físico, né? Junta o ponto A até um novo ponto S aqui, o ângulo de ataque também se reduziu. Como era de se esperar, você reduziu a velocidade, reduz o ângulo de ataque para reduzir o impulso e com isso o navio perder velocidade. O avanço, já que o passo é o mesmo, né? Ele vai se igualar até aqui, você vai reduzir o slip também, e o avanço aos poucos vai ser reduzido também. Então, ó, o slip é reduzido, e no final das contas reduz-se o avanço. E com isso vai se encontrar um novo equilíbrio. Então esse ponto S ele vai descer depois, vai ficar nessa posição aqui, o slip vai ser aumentado e o ângulo de ataque vai voltar quase ao valor anterior. Não vou dizer que é igual, porque sempre tem uma diferençazinha. Mas sempre que ocorre esse avanço, aumento de rotação, vai para um lado, reduzindo a rotação, vai para o outro, como a gente já tinha visto na outra apresentação. Isso é importante para que a gente possa, quando o PNA apresentar esse gráfico todo, aqui, essa forma de apresentar, a gente conseguir entender o que ele está falando.